assim como na semana passada, a gente ainda vai continuar essa semana vendo o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, tá? O verbo de ligação é o que vai, na nossa oração, ligar os termos, né? Ele vai expressar o estado do sujeito, pode ser um estado permanente, um estado momentâneo, um estado contínuo. O que é estado permanente? Por exemplo, é o estado que ele está e que não vai mudar, né? Que não sofre mudanças. O estado momentâneo, por exemplo, Carlos está doente. Ele está doente agora, mas amanhã ele pode não estar mais, né? Ele já pode ter melhorado. O estado contínuo é quando o sujeito, no caso, ele está trabalhando numa firma nova. Então é uma coisa contínua que vai continuar acontecendo, né? Acontece agora e vai continuar acontecendo no decorrer do tempo. Então, momentâneo de momento, contínuo que vai continuar, né? Que tem uma continuação. E estado permanente é o que vai continuar sempre sendo daquele jeito, vai permanecer sempre daquela forma, ok? O verbo de ligação, como eu já disse, é aquele que vai juntar as nossas expressões dentro de uma oração. Quais são os verbos de ligação principais aí? Então, como verbo de ligação principal, a gente tem o ser, o estar, o ficar, o permanecer, o parecer, o andar e o tornar-se, certo? Esses são os verbos de ligação principais, são os que a gente mais utiliza nas nossas frases, nas nossas orações, tá? E o verbo de ligação, ele vai ligar o sujeito, né, que é de quem a gente está falando, à oração, ao predicado. Lembra que o sujeito é quem pratica a ação e o predicado é o que ele está praticando, o que está acontecendo com ele, o que ele está recebendo? Então, sempre tem o sujeito que recebe ou que pratica a ação. Tem aquelas várias classificações que a gente já tinha visto nas aulas passadas, lembra? Sujeito oculto, indeterminado, simples, composto, tudo aquilo que a gente já viu nas aulas passadas. E para eu complementar o sujeito, eu preciso de um predicado, né? Eu preciso dizer o que está acontecendo com o sujeito, dizer qual ação aquele sujeito está praticando. Então, para isso, a gente tem o verbo de ligação, que é o que nos auxilia ao colocar o sujeito e ligar ele ao predicado. O verbo de ligação, ele é comum no predicado nominal. Lembra que quando a gente explica, a gente demonstra qual é o estado do sujeito? João está doente, está o verbo de ligação. Manuel está triste, está o verbo de ligação. Que é o estado do sujeito. Ele está doente, ele está triste. E eu uso o verbo de ligação para demonstrar isso. Então, quando a gente vai classificar se o predicado é verbal ou nominal, sempre tem essa dúvida, né? Pelos verbos serem de ligação, às vezes vocês confundem um pouquinho. Então, por exemplo, quando aparece lá o verbo parecer na minha frase, Manuel parece estar triste. Parecer não é um verbo? É um verbo. Só que nesse caso, como ele está ligando o meu sujeito ao meu predicado nominal, ele passa a ser um verbo de ligação. Eu preciso dele para fazer essa ligação entre o meu sujeito e entre o meu predicado. Então, por esse motivo, o parecer, apesar de ser um verbo, não está demonstrando uma ação. Então, na hora de classificar, geralmente vocês classificam, parecer é verbal, porque tem o parecer é verbo. E não é sempre assim, né? Lembra que eu já comentei com vocês que nesse caso, parecer ele é um verbo de ligação, porque está demonstrando o estado do sujeito. Então, sendo assim, o predicado é predicado nominal, né? Então, sempre que estiver o estado do sujeito, é um predicado nominal. Então, eu tenho que ficar atenta a essa classificação. Quando eu for fazer minha atividade, quando eu for elaborar minha frase, eu preciso estar atenta aos verbos de ligação para não confundir, né? Não achar que a frase é verbal por ter um verbo, mas ele ser um verbo de ligação torna
predicado e nominal, interligando os dois. Aí eu já expliquei que o sujeito é quem pratica e quem recebe a ação. Neste caso do predicado nominal, a gente demonstra o estado do sujeito, que pode ser um estado permanente, pode ser um estado momentâneo ou um estado contínuo, né? Que eu já expliquei o que é cada um. Momentâneo, que acontece no momento, contínuo, que acontece, que vai continuar acontecendo, né? Então, o predicado nominal, a característica dele é que ele sempre vem ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Então, agora a gente já sabe o que é o verbo de ligação, ok? Outra coisa que a gente já tinha visto na semana passada, mas que a gente ainda vai precisar essa semana, é o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é a característica do sujeito, né? Então, vamos voltar tudo de novo um pouquinho. O que é o predicado? Predicado é a continuação da minha frase, né? O complemento da minha frase. Então, eu não posso falar assim, a Jéssica comprou. O que a Jéssica comprou? Ela precisa ter comprado alguma coisa, não precisa? Então, a Jéssica comprou um livro, a Jéssica comprou um copo, a Jéssica comprou uma camiseta. Eu preciso complementar. Como comprou é uma ação, então esse predicado é verbal. A Jéssica comprou uma camiseta nova. A Jéssica comprou um carro novo. Tudo isso é uma ação, tudo isso é predicado verbal. Predicado nominal, a gente acabou de falar bastante dele, né? Que é quando é o estado do sujeito. A Jéssica está cansada, a Jéssica está doente, é o estado que a Jéssica está nesse caso. Então, a característica do predicado nominal é que ele vem sempre ligado por um verbo de ligação. E o predicado verbal é sempre a ação do sujeito e que ele vem com um verbo significativo, né? Que é o verbo que está dando ali o complemento, mostrando o que o sujeito está fazendo, certo? O substantivo o sujeito e o predicado, eles têm um núcleo, né? Todo mundo sabe disso. Núcleo do sujeito, a parte mais importante do sujeito. Núcleo do predicado, a parte mais importante do predicado. No predicado nominal, o predicativo do sujeito, característica do sujeito. Predicativo do sujeito, característica do sujeito. Predicativo do predicado, característica do predicado, certo? Então, no predicativo do sujeito vai ser sempre em relação ao sujeito, sempre em quem está realizando aquela ação ou quem está recebendo aquela ação. Então, o que é o predicativo do sujeito? É a característica do sujeito. Então, por exemplo, Maria está linda. Linda é característica de quem? Da Maria, do sujeito. Então, predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito é a característica do sujeito. É o que eu vou caracterizar no meu sujeito. É o que eu vou dar para ele uma característica na qual, quando eu for falar dele, alguém consegue identificar. Ok? Então, o verbo de ligação aparece sempre no predicado nominal. Ele é usado para ligar, né? Para juntar ali o sujeito e o predicado. E o predicativo do sujeito é a característica do sujeito ao qual eu me refiro, certo? Então, por hoje é só.